Então, gente, aqui é o esquema dos equipamentos que a gente usa no ensaio de permeabilidade, tá? O ensaio de determinação do coeficiente de permeabilidade dos solos granulares a carga constante é regulamentada pela norma da ABNT, a NBR 13.292. Essa norma prescreve o método para a determinação do coeficiente de permeabilidade de solos granulares com a água percolando através deles em regime de escoamento laminar. Aí aqui nessa imagem, né, eu tirei a foto de vários lados e aí para mostrar para vocês, né, que no reservatório a gente tem 3 pontos de passagem de água. Essa na primeira imagem vai mostrando o ponto de saída de água do reservatório que alimenta o permeâmetro. Então, é esse ponto aí médio do reservatório. Esse ponto, por mais que ele esteja no meio do reservatório, ele possui a carga correspondente ao nível de água dentro do reservatório. A altura da coluna de água corresponde à carga hidráulica desse ponto de saída aí de água do reservatório, tá? Então, eu posso retirar água de qualquer ponto dentro desse reservatório, desde que esse ponto esteja abaixo do nível d'água, todos eles vão possuir a mesma carga, porque a água dentro do reservatório está parada, né? E não existe material particulado dentro dela, então é a água pura, tá? Então, esse ponto de saída de água, ele poderia estar em qualquer lugar, desde que em contato com a água de dentro do reservatório. E aí, a carga dele corresponde à carga do nível de água do reservatório, tá? Agora, por exemplo, se o nível da água estiver abaixo desse ponto de passagem da água, aí ele não teria como ter carga nenhuma, porque ele não estaria em contato com a água, certo? Então, o nível da água tem que estar acima dele. E aí, do nível dele para cima, aí é que a gente vai determinar a carga que esse ponto possui. Essa carga ela vai ser transferida para a entrada do permeâmetro. E aí eu mostro, a partir dessa setinha, né, por onde entra a água no permeâmetro, tá? E aí a carga vai corresponder à mesma do reservatório, porque essa mangueira aí, ela tá livre de ar, livre de partículas, né? Ela tá conduzindo apenas a água. Na segunda imagem, a gente observa o ponto do extravasor também. O extravasor, ele auxilia na manutenção do nível do reservatório, para que a carga permaneça constante, tá? Então, esse reservatório vai ser alimentado pela água externa, que a gente observa aí na terceira figura através desse registro. E aí a água ela tá vindo da torneira, através da mangueira. Então, essa água vai entrando e numa vazão suficiente para que essa carga do reservatório, o nível de água do reservatório se mantenha constante. E aí ele vai ter duas saídas, que é a do extravasor e a da alimentação do corpo de prova. Então, a gente tem que compensar, achar, né, a abertura da válvula, tanto da torneira como da válvula do registro da entrada de água no reservatório. Vai ter que achar o ponto em que essa carga hidráulica dentro do reservatório fique constante, tá bom? Nessa outra imagem aqui, a gente vê, ela é em perfil, né? E as buretas conectadas a 2 pontos do corpo de prova, né? Que são utilizadas para medir as cargas hidráulicas inferior e superior. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, que todo o ensaio, ele vai ser baseado não lá na carga do nível do reservatório, a gente não vai usar a carga do nível do reservatório para poder achar a diferença de carga, né? E também não vamos usar o ponto de saída da válvula, né?
de baixo, né, a saída de água, onde a gente tem a vazão, a gente vai usar esse ponto para medir a carga hidráulica de saída, certo? A gente vai usar esses dois pontos médios aí, onde tem essas duas válvulas e esses dois manômetros. Porque eles dois estão conectados ao solo estudado, que é a areia. Acima desse ponto, a gente tem uma camada de pedregulho, e abaixo desse ponto também, do manômetro de baixo, a gente também tem pedregulho. A gente tem o papel filtro e a gente tem a tela filtro, a tela que serve como filtro também. Então, esses materiais vão contribuir com a perda de carga. Então, se a gente fosse considerar o corpo de prova completo para poder obter a condutividade hidráulica, aí a gente não estaria tendo a medição correta, certo? Então, a gente utiliza esses dois manômetros internos que estão conectados à areia. E aí a gente vai ter a carga do ponto superior, a carga do ponto inferior. A gente vai ter o comprimento percolado, que vai ser entre esses dois pontos também, porque aí a gente vai ter a diferença de carga entre o topo e a base, né, desses dois pontos. A gente tem a diferença de carga deles e aí a gente tem também esse comprimento percolado. Então, a gente tem um ponto inicial de água, de passagem de água, e nesse ponto a gente mede a carga. E embaixo a mesma coisa, a gente vai ter o ponto como se fosse de saída de água, e aí também a posição desse ponto. Aí a gente vai ter a diferença de posição, que vai ser o comprimento de percolação, e a gente vai ter a diferença de carga que a gente vai medir nas buretas. Com isso, a gente vai tirar o gradiente hidráulico, certo? A outra medição que a gente vai precisar vai ser a vazão, né? Que a gente vai obter do volume de água que percolou, né, no corpo de prova, em 30 segundos. A gente vai fazer essa medição no mínimo 5 vezes, 5 a 7 vezes, e aí a gente vai ter a vazão. Quando a gente for ter a vazão e a diferença e o gradiente hidráulico, então a gente vai relacionar os dois e vai obter a velocidade de percolação. Com a velocidade de percolação, na temperatura que a gente vai medir lá dentro do reservatório, temperatura da água, a gente vai poder converter essa velocidade para a velocidade a 20 graus, utilizando a tabela que consta lá na norma, e só então a gente vai poder obter o gráfico que eu vou mostrar para vocês na planilha, tá? Então, aqui o reservatório, mostrando para vocês que a gente utilizou aqui 6 alturas, cada um de 1 centímetro. A gente optou por realizar as variações de altura pela remoção de 1 centímetro. Quando a gente fez colocando, a gente observou que dava problema, dava erro, então a gente começou a fazer retirando, aí deu certo, tá? Então, aqui, ó, se a gente tem 6 alturas, a gente conta com as 6 alturas de elevação e a altura zero de elevação, que seria o reservatório apoiado no banco. Então, a gente teve 7 pontos no nosso gráfico. Que é a montagem, né, que eu mostro nos vídeos anteriores. A montagem do corpo de prova fofo, a gente utiliza a chuva de areia, né, através desse funil. A gente coloca funil, uma queda do solo até o ponto de queda de no máximo 1 centímetro, para poder a gente obter o corpo de prova mais fofo possível. A gente foi para moldar, né, os corpos de prova mais compactos, a gente utilizou a proveta. A gente chegou a utilizar outros materiais, só que os outros materiais quebravam os grãos. Quebravam as pontas dos grãos. E aí, quando a gente foi fazer o ensaio, as partículas finas, né, que foram originadas dessas quebras das pontas dos grãos arenosos, então saiu muita partícula fina. Então, esse ensaio ficou invalidado porque descaracterizou a amostra, né, porque houve quebra dos grãos, né.
Então, eu passei a utilizar a proveta mesmo, aí eu só amassava, dava batidinhas bem leves, aí deu tudo certo, compactou normal, deu certo a compactação, normal. Aqui é mostrando, ó, que, por exemplo, uma camada que eu coloquei 47 centímetros, eu precisava que ela tivesse no final 42 centímetros. Então, depois da compactação, eu alcancei, né, a altura desejada. Lembrando, gente, como eu falei lá no outro vídeo, que eu, de certa forma, que eu agi muito no limite, né? Eu trabalhei dentro do limite. Então, o correto seria eu não compactar até achar o limite final de 42 centímetros. Eu deixar uma folga, né? Por exemplo, 44, certo? Porque depois que eu saturar, e também quando eu colocar as próximas camadas e que eu for tentar adensar também, as camadas inferiores vão sofrer adensamento novamente. Então, a gente tem que levar isso em conta, tá? Porque senão a gente não alcança no final a densidade que a gente quer. Bem difícil. Pelo menos a gente chegar mais perto. Que o fechamento do corpo de prova, o nivelamento, a colocação da mangueira, né? Então, eu enchi a bureta lá por cima, deixei ela um nível d'água acima do nível d'água da válvula, para que quando eu fosse conectar a válvula na mangueira, eu tivesse uma continuidade de água. Então, eu tinha que deixar a água fluir pelo ponto da válvula e depois conectar a mangueira nela, jorrando a água as duas, para que não houvesse entrada de ar. Então, isso aqui tem que ser feito com muito cuidado. Se entrar ar aqui, você vai ter que remover a mangueira e fazer tudo de novo. Porque se entrar água aí, a carga não vai ter a sua medição correta. Você não vai conseguir medir nenhuma das vezes. Seu ensaio vai ficar todo errado. Cada vez que você fizer, vai dar uma permeabilidade diferente. Por quê? Porque a carga vai estar errada, a medição da carga vai ficar errada. Porque as bolhas de ar, elas vão impedir de você conseguir ter a carga correta, tá? A gente vai observar isso, por exemplo, quando o nível de água da bureta, ela vai ficar muito devagar, a variação dela muito devagar, ou às vezes para até de alterar, certo? Então tem que ter muito cuidado, tem que observar toda a mangueira, se não tem ar, e inclusive aqui na válvula. Porque no início pode sair ar aí de dentro do corpo de prova. Então você tem que deixar a água sair um pouquinho, né? Para sair bolha de ar. Encher a válvula com a água que você tá aqui na mangueira, para não permitir a entrada de ar. Então, muito cuidado nessa hora, tá? Aqui é a saturação. Aqui o momento que estabiliza as cargas. E aqui o momento que você vai medir a vazão em 30 segundos, né? O volume em 30 segundos. E medir as cargas no mesmo instante. E depois a temperatura. Quando você termina o ensaio, você vai abrir o corpo de prova, vai deixar a água drenar e vai retirar amostras do solo para fazer o ensaio de umidade e depois você obter o grau de saturação, tá? Então, assim, você tem que tirar esse pedregulho. Agora, você não pode permitir também que drene muito, de forma a modificar o grau de saturação do corpo de prova, senão você vai obter um grau de saturação menor. Você tem que obter aqui o grau de saturação do ensaio, durante a permeabilidade, tá? Tem muito cuidado aqui, certo? Senão você não vai medir o grau de saturação correto. Você pode sim medir depois, como a norma pede, o grau de saturação depois de drenar, né? Você pode medir, não sei porquê, mas ele pede isso. Agora, assim, o importante, visto que a gente tá querendo aqui obter o CASAT, né? Permeabilidade saturada, a gente tem que obter a umidade de saturação. A gente tem que observar se o solo realmente estava saturado. Porque é muito difícil alcançar o grau de saturação 100%. Sempre vai ficar alguma bolha de ar. E dependendo do método de saturação utilizado, talvez você tenha dificuldade de alcançar essa saturação. Então, a gente faz essa verificação aqui. Qual outra possibilidade que você pode utilizar, né? Você remove o pedregulho de cima, de baixo, tá? Leva esse corpo de prova para pesar, né? Remove as peças, né? E leva ele para pesar.
pesar junto com o molde e depois você tira a massa do molde aí para você ter a massa total saturada do corpo de prova. Pra você verificar se realmente o corpo de prova estava saturado durante o ensaio, tá? Eu fiz através da medição das umidades. Eu fiz as umidades, né? Mas eu fiz depois de drenar. Então, era importante ter feito essa pesagem aí. Mas a gente ainda não tinha a balança que conseguisse essa massa, né? Suportar essa massa. Mas é a dica que eu deixo, não eu só que dei, mas eu li nos artigos, né? De Chapuis e de Cousin Carmen. Aqui, além disso, gente, até mesmo antes de tirar, né, as umidades, você tem que verificar a altura. Porque você tem que saber qual a densidade que o corpo de prova teve durante o ensaio. Então, você vai tirar as peças, vai deixar só o papelzinho, porque ele não vai alterar e ele vai evitar que o paquímetro afunde no solo, que é a areia, né? Então, eu coloquei aqui uma régua para poder servir de base para o paquímetro e aí eu medi essa altura inicial. Depois, eu fiz a medição embaixo, aqui nessa primeira figura, né? Que eu fiz a medição, tem uma régua e medi com a régua mesmo, porque o parquímetro não ia até o final. Medi com a régua a altura, em vários pontos, tá? Em vários pontos, porque o corpo de prova ele não fica totalmente nivelado, né? Ele sofre muita alteração. Aqui depois que monta e aqui depois que começa a saturar. E aqui eu mostrando pra vocês depois que satura. Vocês veem que, por exemplo, quando eu montei, ele tava todo cheio, mas depois que saturou, ele recalcou. Então tem um espaço vazio lá em cima. Por isso que a gente tem que verificar a altura no final. Eu acho mais importante no final, né? Ele pede para verificar no início, mas eu nem perco tempo com isso. Eu verifico, assim, com paquímetro, 5, 7, 10, 15 vezes, não. Eu faço isso no final, né? Eu meço umas 15 vezes com paquímetro e meço também ao redor umas 15 vezes também. E aí eu obtenho uma média. Agora, depois que monta, ela vai alterar de todo jeito, né? Eu meço assim, por fora, porque depois que você monta não tem como. Colocar pedra altera, né? Então, eu meço durante o ensaio, antes do ensaio, porque é para poder eu ter o controle de que ela tá com a altura certa para poder eu fazer o ensaio. Aqui mostrando os recalques que ela sofreu. E aqui, gente, é o seguinte, tem um trecho no norma que eu vou ler aqui para vocês, da norma de permeabilidade, que fala sobre a questão da saturação, que essa parte muito importante, né? Você quer o caçado, você tem que saturar o corpo de prova. Então, aqui na norma, no tópico 52615 a 52617, diz assim: a saturação do corpo de prova pode ser mantida mais adequadamente durante a execução do ensaio, pelo uso de água destilada e deaerada. No ensaio, pode ser utilizada a água que ocorreu proveniente do material in situ. De qualquer forma, a água utilizada deve ser isenta de sólido. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar para vocês. Aqui mostrar para vocês a norma. Eu vou mostrar para vocês por aqui. Aqui eu vou mostrar a primeira imagem, depois eu mostro a norma. Aqui na imagem, vocês observam que eu usei a bomba de vácuo e olha o que aconteceu com o corpo de prova. Ele rompeu em várias partes. Depois eu vou mostrar um vídeo para vocês. Ele rompeu em várias partes. Vocês veem que tem várias fraturas horizontais, o que alterou o fluxo, né? Alterou o fluxo porque produziu caminhos preferenciais de fluxo, então eu não queria isso. A gente precisava de um fluxo unidirecional, apenas na direção vertical e descendente.
né? E aí, no momento que eu usei a bomba de vácuo, o corpo de prova, ele sofreu várias fraturas, ele se desconfigurou totalmente, certo? Criou várias bolhas de ar dentro. Então, assim, no lugar da bomba de vácuo ajudar, ela prejudicou. Aí eu vou explicar para vocês por quê. Em seguida, eu vou mostrar na norma. Aqui, ó, mostra o problema das bolhas de ar, né? Que aí, por causa disso, eu fui lá, tentei usar a bomba de vácuo e não adiantou. As bolhas de ar, gente, é muito frequente que elas apareçam aí, ó, na parte superior. E esses buraquinhos que você vê aqui, próximo à válvula, acontece sempre quando o corpo de prova é fofo. Porque a água, ela quer entrar na válvula e aí ela meio que compacta esse solo aí, né, de tanto fluir por aí. Ela compacta esse solo um pouquinho e aí você vê esse vazio aí gigante, né? E com relação às bolhas, vocês veem que na parte de cima tem as bolhas de ar, né? Conectadas aí no topo da tampa. E essas bolhas de ar, elas atrapalham. Por que elas aparecem? Primeiro, se o corpo de prova ele não tiver nivelado. Bem nivelado, né? E aqui eu nivelei o corpo de prova. Mesmo assim, apareceu essas bolhas, para vocês verem. Imagine se não tivesse nivelado. Essas bolhas de ar aí, ó, elas eram para entrar pela válvula de cima e sair junto com a mangueira. Mas ela não saiu. Então, a gente tem que ter todo um processo de paciência, colocar a mangueira na parte de cima, mexer a mangueira, baixar o reservatório, alguém pegar o reservatório, baixar o nível do reservatório, para que a mangueira sugue esse ar que está aí dentro. Quando a mangueira sugar esse ar, você fecha a válvula e aí você deixa a mangueira escorrer a água, baixa a mangueira, deixa escorrer. Quando escorrer todo o ar, né, que ela absorveu aí do corpo de prova, você fecha a mangueira e aí coloca novamente na válvula de cima. Daí você sobe o reservatório. Quando o reservatório tiver subido acima do nível do permeâmetro, bem acima, aí você abre a válvula do permeâmetro e aí você baixa o reservatório. Na hora que você baixa o reservatório, esse ar vai ser sugado pela mangueira de novo. Aí você, quando sugar até o que você conseguir, você dá uma mexidinha, aí você fecha a válvula e aí tira a mangueira. Não tira a mangueira sem fechar a válvula. Porque se você deixar a válvula aberta, vai entrar o ar de novo, né? Então, você tem que fechar a válvula, certo? Então, e às vezes nem assim consegue tirar o ar, tá? E se não conseguir tirar o ar, aí você tem que fazer corpo de prova todo de novo. Então, é bem complicado, é bem chato, viu? É bem chato. Esse aqui foi um exemplo que eu não consegui tirar essas bolhas daí. Aqui, mostrando pra vocês, ó, a bolha no topo e a bolha na válvula, né? Então, tem que tirar essa bolha aí. A metodologia é parecida com essa que eu falei pra vocês, usando o reservatório, tá? É isso aqui, as imagens, né? Eu coloquei também a imagem aqui, de tirando o volume. Aqui é para correção da temperatura, por exemplo, se lá você mediu que a temperatura estava 26, aí o coeficiente é de 0,847, aí você vai ter que usar o coeficiente para converter para 20 graus, né? Que é o que tem coeficiente 1. Aí você usa esse coeficiente e acha, tá? Eu vou passar aqui agora lá para baixo, onde tem a parte da norma, para mostrar para vocês. Aqui. Ó. No 5.2... 6.1. 5.2.6.1.4. Efetuar as ligações conforme a figura 3, em seguida com a válvula da base inicialmente fechada e a válvula do topo aberta. Retirar o ar do sistema. Ou utilizar a bomba de vácuo. Aplicar um vácuo
gradativamente crescente até atingir 50 centímetros Hg, mantendo-se durante 10 minutos para remover o ar dos vazios. Então, isso aqui, né, ele manda fazer, ele manda colocar antes da saturação e pode fazer também durante a saturação, né, para tirar o ar remanescente. Mas, assim, eu não vi que adiantou, não adiantou de nada. Por quê? Porque ele diz aqui que deve ser usada também uma bomba de vácuo no reservatório. Certo? Aqui, ó, no 52616. Abrir a válvula da base, proceder a saturação do corpo de prova, levando-se gradualmente ao reservatório de água. Aí a água vai subir, né, e remover o ar pela ação da gravidade, de baixo para cima, né? Agora, olha só aqui no 52617. Ele diz, se estiver sendo usada a bomba de vácuo para retirada do ar, as ligações com os reservatórios de água e a bomba de vácuo devem ser desconectadas. Cuidados devem ser tomados para assegurar que o permeâmetro e o sistema de manômetros estejam livres de ar e trabalhando satisfatoriamente. Para tanto, preencher com água o tubo de ligação do reservatório de carga constante, né, que foi que eu mostrei para você na imagem, com o topo do permeâmetro e efetuar a conexão deste tubo com a válvula dos manômetros para permitir a passagem de água livre de ar. Conectar os tubos às válvulas manométricas correspondentes de forma a preenchê-los com água. Aguardar que os níveis de água dos tubos manométricos atinjam uma condição estável e se igualem, o que deve ocorrer aproximadamente na cota de água do reservatório de carga constante. Isso aqui antes de começar o ensaio. Mas tem uma parte aqui que ele fala. Tá aqui, ó. Porque eu tinha parado de ler, né? No 62614. Este vácuo é aplicado também no reservatório, sendo que a água nele contida deve ser destilada, previamente deaerada, utilizando os equipamentos adequados ou a bomba de vácuo com vácuo superior a 80. Então, assim, se for usar a bomba de vácuo no corpo de prova do permeâmetro, tem que ser usada também no reservatório. Se não dá certo. Não dá certo, vai acontecer aquilo que eu mostrei, porque vai gerar uma diferença de pressão muito elevada entre o reservatório e o corpo de prova, e entre a saída e a entrada, né, do reservatório, e isso vai provocar as rupturas, né, porque na hora que você coloca a bomba de vácuo em cima, ele vai sugar tudo. Ele vai sugar o ar, vai sugar a água, se tiver, vai sugar partículas, entendeu? Aí vai elevar o corpo de prova. Quando você desligar a bomba de vácuo, aí o corpo de prova desce de novo, e ele rompe em várias partes, então isso não pode acontecer. Eu observei isso acontecendo praticamente todas as vezes que eu usei a bomba de vácuo, então eu parei de usar a bomba de vácuo. E aí, para poder remover o ar, eu fiz essa metodologia que ele diz aqui embaixo. Eu enchi as buretas com água, certo? Porque senão a água que vai vindo das válvulas vai vindo junto com o ar, porque ela não tem uma vazão alta. E a parte de cima, como eu falei para vocês, né? Usando o reservatório, usando a mangueira e mexendo a mangueira para o ar sair. Se ainda tiver água, né? Mas para você remover a água, né, durante a saturação, o que você faz? Você coloca a válvula embaixo, a mangueira embaixo, a de alimentação, abre um pouco, deixa a parte de cima aberta, e aí a água ela vai subindo gradativamente, e na medida que ela vai subindo, ela vai mandando o ar para cima, vai eliminando esse ar. Só que é uma metodologia que não é 100% eficaz, certo? Mas é melhor do que usar bomba de vácuo. Só no corpo de prova. Agora, se você tiver como usar, né, um reservatório que tenha uma válvula na parte de cima, que possa aplicar a bomba de vácuo no reservatório também,
aí você poderia usar, tá certo? Então, essa é a dica que eu deixo. E aí, depois se eu puder, eu mostro para vocês a forma de fazer a planilha de cálculo.